Olá, pessoal, vão entrando aí na live. Olá, pessoal, vão entrando na live. Eu resolvi fazer essa live de surpresa aqui porque vocês estão falando muito no meu direct em relação a um caso que está sendo amplamente divulgado pela mídia, que está sendo amplamente questionado por vocês. Então eu resolvi fazer essa live para tentar explicar para vocês de forma técnica jurídica o que vem acontecendo com esse caso, tá? Então eu resolvi fazer em forma de live porque é bom que eu explico e vocês já tiram a dúvida de vocês aqui mesmo, tá? Então, essa live que eu resolvi fazer de forma surpresa é sobre um caso polêmico. Lembrando que deixa eu só tirar aqui os comentários e depois eu volto com os comentários para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Porque senão eu perco o raciocínio. Olha só, lembrando que o meu objetivo aqui nessa live não é dar uma opinião pessoal sobre o caso. Nessa live eu vou tentar explicar de forma jurídica o que aconteceu nesse caso. Então, eu não quero ficar do lado de ninguém, eu não quero revitimizar a vítima, porque realmente é um caso muito delicado. Eu só resolvi falar sobre esse caso porque é um caso que já foi amplamente divulgado pela própria vítima, suposta vítima, eu vou falar assim, foi amplamente divulgado pelas mídias sociais. É claro que o processo inteiro não foi divulgado, porque é um processo que corre sob segredo de justiça. Por envolver um crime de possivelmente estupro, sempre, né, a regra é que corre realmente sobre o segredo de justiça. Os dados que eu tenho aqui foram os dados que eu acabei colhendo na internet, então eu já falo para vocês que nem eu, nem vocês iremos saber por completo o que aconteceu no processo judicial. E eu sempre falo para os meus alunos que existem as 3 verdades: a verdade da vítima, a verdade do autor e a verdadeira verdade. Essa verdadeira verdade real aqui que a gente fala, nós nunca conseguiríamos alcançar, até porque a vítima tem uma versão, o autor tem uma versão. E aí o juiz, o MP e o próprio inquérito policial decide a versão de acordo com eu enxergo, tá? Então o meu objetivo aqui nesse caso da Mariana, eu vou falar primeiro o nome, não vou falar o nome todo, eu acho que todos já conhecem esse caso. Se você não souber desse caso, é só jogar no Google que você vai saber mais informações. Então eu vou falar Mariana e Aranha, tá? Então assim, esse caso envolve Mariana e Aranha, na qual Mariana registra uma ocorrência policial contra Aranha, na qual ela alega que foi vítima de estupro. É um caso que aconteceu lá em Florianópolis, no ano de 2018, então ele está se arrastando até esse ano corrente e acredito que vai até ano que vem, ok? Então, o que a Mariana alegou? Ela alegou que foi estuprada por Aranha. Ela estava em uma festa com suas amigas, né? E em um determinado momento, tem um vídeo, né? Em um determinado momento, o que eu estou falando aqui é porque tem realmente vídeo, prova que comprova isso. Em um determinado momento, Mariana sai e aí sobe as escadas com Aranha. E acontece determinadas coisas que a gente não conhece, o que aconteceu vamos dizer, nesse laude, né, nessa festa. Mariana envia mensagens para sua amiga, completamente desconecta suas mensagens, dizendo: cadê vocês? Vocês me largaram, né? Por que vocês sumiram? Eu não quero ficar com esse cara. Tem mensagens em relação a isso. Dá para perceber nas mensagens que Mariana encaminha para suas supostas amigas falas completamente desconectas, tá? Escritas erradas. Mariana, depois de um tempo, ela consegue chamar um Uber. Depois que ela sai desse laude com Aranha, ela vai embora imediatamente. Ela manda um áudio para sua mãe dizendo que, né, dizendo falas desconectas, que machucaram ela, alguma coisa assim nesse sentido. A principal testemunha desse caso que confirma isso, que ela poderia estar sob o efeito de droga ou sob o efeito de álcool, é o Uber, o motorista desse Uber, na qual
ele é testemunha do processo e ele confirma de que Mariana poderia estar sob o efeito de droga porque ela estava completamente transtornada, né? Enfim, o caso é mais ou menos esse, tá? Eu não vou me atentar propriamente ao que aconteceu, porque isso já é amplamente divulgado. Então eu quero fazer essa análise técnica, o que foi essa decisão judicial que vocês estão aí transtornados, mandando um monte de direct me perguntando. Quando houve essa denúncia, Mariana, no dia, deixa eu ver aqui qual foi o dia da ocorrência, no dia 16 de dezembro, no dia seguinte ela vai registrar a ocorrência policial. E depois de 7 meses de inquérito policial, houve a conclusão do caso. A delegada do caso, ela concluiu e indiciou Aranha pelo estupro de vulnerável, com base em que houve o recolhimento de provas testemunhais, houve diversas testemunhas nesse inquérito, houve o laudo na qual constatou que houve o rompimento do ímen de Mariana, constatando que ela era virgem na época do fato e que houve o rompimento do seu ímen. Então, naquele dia, ela era virgem e naquele fato houve o rompimento do seu ímen. Isso foi constatado por laudo. Houve o laudo em que houve a confrontação do material genético, em que foi encontrado material genético do autor nas partes íntimas de Mariana. Aranha, no primeiro momento, ele não quis fornecer o seu material genético. E o suposto autor, no caso Aranha, ele não é obrigado a fornecer o material genético. Mas ali com muita experiência da delegada, dos agentes de polícia envolvidos nesse caso, conseguiu recolher o material genético de Aranha e fazer uma confrontação. Foi a saliva, tá, dele, e aí fizeram uma confrontação daquele material genético e constatou que houve material genético de Aranha em Mariana, em suas partes íntimas, tá? Em um primeiro momento também, Aranha, ele alega que não houve nenhum contato físico com a vítima. Então, é percebível ver que ele fala em diversos momentos, ele se contradiz, tá? Então, em um primeiro momento ele fala que não houve contato físico com a vítima, depois com essa verificação constatou-se que houve sim o material genético dele em Mariana. Houve também o principal tese do MP, que isso é importantíssimo, depois de laudo testemunhal, laudo de confrontação genético, né, testemunhas, o depoimento da vítima, que nesse caso é muito importante, houve também o laudo toxicológico. Esse é o principal ponto que eu quero que vocês observem. Houve o laudo toxicológico e constatou que Mariana não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica e não tinha ingerido nenhum tipo de droga. Então, nesse laudo, constatou que Mariana possivelmente não estaria bêbada nem tinha ingerido nenhum tipo de droga. E essa foi a principal tese do Ministério Público, ok? Então, lá pra frente vocês vão entender mais. Então, terminou o inquérito policial e a delegada do caso, diante de todas essas provas, certo? Ela indiciou Aranha em estupro de vulnerável. E por que estupro de vulnerável? Ela entendeu que Mariana não tinha o necessário discernimento para a prática daquele ato. Colhendo todas essas provas, suas falas desconectas, né, todas essas, a testemunha que foi o Uber, a sua mãe, o confronto de material genético, ela entendeu, a delegada do caso entendeu que Mariana, naquele ato, ela não tinha o necessário discernimento para o ato, ou seja, ela não estava sóbria, ela não estava lúcida para praticar aquela relação conjugal, né, aquela relação sexual com Aranha. Então, por isso que foi o estupro de vulnerável, porque Mariana não estava com o necessário discernimento para a prática do ato. Depois que nós terminamos o inquérito policial, nós enviamos esse inquérito policial para o Ministério Público. O primeiro promotor do caso concordou com o relatório policial, concordou com a delegada do caso, na qual houve possivelmente o estupro de vulnerável e denunciou Aranha por estupro de vulnerável. E aí vem a principal questão. Esse promotor que denunciou,
não foi o mesmo promotor que acompanhou a audiência de instrução e julgamento. Foi um outro promotor, certo? Não foi o promotor que apresentou as alegações finais, que são essas alegações que já nós vamos falar. Então eu quero que deixar bem claro que existiu 2 promotores no caso. O primeiro promotor que denunciou. Esse primeiro promotor, ele saiu do caso, de acordo com o que eu pesquisei, porque ele mudou de comarca, ele foi para uma outra promotoria. E aí acabou que ele não continuou no caso. E aí eu postei um vídeo agora, né, da audiência de instrução e julgamento, que eu não vou nem tecer palavras sobre isso em relação aqui, né, o como que foi conduzida essa audiência de instrução e julgamento. Para quem não é formado em direito, a audiência de instrução e julgamento é onde tem todas as partes, é onde se ouve a vítima, ouve testemunha, ouve perito, ouve todo mundo, ouve possivelmente o autor e aí depois o juiz dá a sua decisão final. Então, tem um trecho dessa audiência de instrução e julgamento aqui no meu Instagram, depois vocês olhem para vocês tomarem as suas decisões. Enfim, qual que foi a principal tese do promotor para não apresentar alegações finais, para absolver Aranha? A principal tese dele foi o quê? Erro de tipo. O que ele alegou? Ele alegou que se, vamos supor, que um maior de 18 anos se envolva, né, tem uma relação sexual com um menor de 14 anos. Vamos supor que um homem de 18 anos se envolva com relação sexual uma menor de 14 anos. Na nossa legislação brasileira, aquele que se envolve com uma menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, ok? Independentemente da sua vontade, independentemente do seu querer, ele realiza um estupro de vulnerável se envolver com menor de 14 anos. E aí, vamos supor que esse sujeito de maior de 18 anos se envolva com essa menor de 14 anos, só que ele não sabe que ela tem menos de 14 anos. Pela, sua fisionomia, subentende, ele entendeu, e ela mentiu também a idade, vamos supor, que ela tinha 16, 17, 20 anos, que seja. Esse pessoa de 18 anos, né, maior de 18 anos, ele não sabia que ela tinha menos que 14 anos. Isso, essa ausência de conhecimento pode afastar o crime, que a gente fala que é o erro de tipo. Ele não sabia que ela tinha menos que 14 anos. Então, é possível afastar, sim, o estupro de vulnerável por ausência de conhecimento da idade. Esse exemplo que eu estou dando foi o mesmo exemplo que o promotor deu no caso, tá? E aí ele falou assim, bom, se o desconhecimento da idade da vítima pode afastar o estupro de vulnerável, por que o desconhecimento quanto ao discernimento da vítima não pode afastar o crime de estupro? Ele falou assim, bom, se o autor não sabia que a vítima estava, não estava em si, não estava drogada, não estava alcoolizada, ele não sabia que a vítima não tinha discernimento para o ato, por que culpar ele por estupro? Então, porque a ausência do discernimento para o autor não sabia que a vítima tinha o completo discernimento para o ato, por que eu não vou afastar o crime de estupro? Foi essa mesma ideia que o promotor deu. Vocês entenderam? Ele alegou assim, o Aranha não sabia, você deixar bem claro, o Aranha não sabia que a vítima estava com discernimento. Para ele, para o Aranha, a vítima estava completamente lúcida para aquele ato. Então eu vou afastar a conduta criminosa, porque de acordo com o laudo toxicológico, é aqui que eu quero bater no ponto de vocês, de acordo com o laudo toxicológico, o promotor entendeu que a vítima ela não estava alcoolizada, que a vítima não estava drogada, então ela tinha discernimento para o ato. Foi isso que o promotor do caso entendeu, na qual pediu a absolvição do autor. E o juiz concordou com a tese do promotor. O juiz concordou de que a vítima tinha discernimento para o ato, então não poderia culpar o sujeito por crime de estupro. Foi essa a decisão judicial, e eu quero lembrar aqui para vocês que é uma decisão de primeira instância, ok?
Pode haver o recurso, e acredito eu que o defensor, a advogada do caso, vai entrar com recurso em relação a isso. Então, a tese de estupro culposo que vocês estão falando, não é bem estupro culposo, tá? Não é bem isso que a gente fala. O que o promotor entendeu foi que a vítima ela tinha discernimento para o ato. Ela não estava em total embriaguez, ela não estava completa drogada. Então, ela tinha conhecimento do seu ato. Aqui é interessante falar que o promotor, ele só levou em consideração, para pedir a absolvição do autor, ele só levou em consideração o laudo toxicológico. Ele não levou em consideração mais nenhuma outra situação. Ele não levou em consideração o depoimento das testemunhas. A palavra da vítima ele não levou em consideração. Ele não levou em consideração o rompimento do ímen, na qual, em um primeiro momento, as contradições do depoimento, né? Existiram diversas contradições do depoimento do autor e das próprias testemunhas, né? Que estavam lá também, existiram diversas contradições dos funcionários do local, né? Onde ocorreu o possível crime de estupro. Então, ele não levou em consideração absolutamente nada disso. Né? E num crime de estupro, gente, é muito importante levar, sim, em consideração a palavra da vítima. A única coisa que ele levou em consideração para afastar o crime de estupro foi o laudo toxicológico, na qual constatou que Mariana não tinha ingerido bebida alcoólica e não tinha ingerido qualquer droga. Então, ela tinha discernimento para o ato. Foi exatamente isso que o promotor alegou em suas alegações finais e o que o juiz acabou acatando, tá? Realmente é uma coisa bem emblemática, é uma situação muito, pelo que a Mariana passou na audiência de instrução, uma situação muito constrangedora, em que de fato isso acontece. Principalmente, eu não quero ser aqui levantar a bandeira de nada, mas principalmente vocês podem perceber na audiência de instrução e julgamento que existiam ali 5 ou 4 homens mais velhos e única mulher que é a Mariana, que tem eu não lembro a idade dela, mas deve ter 20, 21 anos, e todos homens. Então, isso tem que sim ser levado em consideração, tá? E o que ela passou nessa audiência de instrução e julgamento foi o que ela mesma falou, que nem o autor foi tão constrangido quanto ela. Eu falei que eu não ia levar minhas considerações finais aqui em relação a isso, mas eu só queria que vocês entendessem qual que foi o entendimento judicial. Tá? Então foi exatamente com base no laudo. E eu quero lembrar para vocês que a delegada também no seu relatório, ela disse que existem drogas que saem do corpo quase de forma imediata. E sim, existem drogas em relação... Se Mariana foi drogada naquele momento e ela só foi realizar o laudo no outro dia, possivelmente os efeitos daquela droga já pode ter saído do seu corpo, já pode ter... O álcool também, porque tinha na sua comanda que Mariana ingeriu apenas uma dose de gin, e isso não foi pego no laudo. Então, assim, o laudo foi feito somente no dia seguinte. E sim, existem... O laudo, às vezes, não pega exatamente isso, não pega a droga, não pega o laudo. Gente, sem exagero, sem falácia nenhuma, todos os dias são criadas novas drogas, com novos efeitos, com novas substâncias. Então, com isso, é possível sim você tomar uma droga e no outro dia já não ter efeito nenhum sobre o seu corpo. E isso a delegada deixou bem claro no seu relatório, no seu inquérito policial, que apesar do laudo não ter constatado que tinha droga no seu corpo, que tinha ingerência de bebida alcoólica, o laudo pode ser falho, sim, e o laudo também não pode constatar uma droga nova que estava no corpo de Mariana, tá? Então, realmente eu achei muito falho o promotor só basear suas alegações finais na absolvição do autor com base em um único laudo, tá? Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas para vocês e aí vocês ativar os comentários, né, para vocês... Eu acho que eu deixei bem claro, né, qual que foi a análise técnica jurídica, tá, gente? Eu sei que é revoltante, eu sei que vocês estão, né, abismados, mas o meu objetivo dessa live é fazer realmente uma análise técnica jurídica do caso. E o caso foi esse, que não houve o estupro de vulnerável em razão da prática do discernimento da vítima. Foi essa a tese
do promotor de justiça. Entenderam, gente? Entenderam? Que bom que vocês entenderam. E realmente é um caso que dá pra... Enfim, eu não vou tecer esses comentários porque eu não quero fugir da análise técnica, tá? Essa live vai ficar salva pra vocês observarem aí a situação, pra vocês deixarem aí a opinião de vocês. Lembrando que eu não quero revitimizar a vítima, porque eu, como delegado de polícia, eu sei muito bem dessa situação de estupro quando chega na delegacia, quando chega no Ministério Público, quando chega no Judiciário. A vítima, ela tem que falar diversas vezes o que aconteceu com ela. E pasmem, eu já peguei situações, por exemplo, em que o juiz, uma vítima de estupro, o juiz homem pergunta para a mulher quantas vezes o estuprador a penetrou. Imagine você, numa situação de estupro, você vai contar quantas vezes o sujeito te penetrou? Você não vai contar. Então, pasmem, essa situação da Mariana não é uma situação isolada, não é uma situação que não acontece de frequência. Pasmem, acontece com frequência, tá? Então, não... E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, por isso que eu quis expor a minha análise em relação a isso, para mostrar realmente que isso não é uma coisa que não acontece, tá? É uma coisa que acontece mesmo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Até a próxima. Quer dizer, até a próxima não, até mais. Hoje à noite tem live que também vai ser muito bacana, tá bom, gente? Um beijo, deixa eu almoçar que eu tô com fome. Tchau, gente, até mais.